Tá bom. Então, prezadas e prezados, boa noite. Eu sou Albertina e eu serei a mediadora nesse reencontro com os nossos e nossas estudantes da pós-graduação em Gestão de Negócios do IFRJ, Campus São João de Meriti. Em nome da coordenação, da direção e dos colegas professores, eu agradeço a presença de todos e, mais uma vez, a confiança. Convido o nosso coordenador, professor Dr. João Emílio de Assis Reis, para proferir o seu discurso de abertura dessa semana de acolhimento do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e, a seguir, passaremos a fala para o nosso diretor de ensino, professor Luiz, para desejar aí as boas-vindas ao nosso campus. Por gentileza, professor João. Boa noite a todos. A minha fala vai ser simples e sem mais delongas, até porque estamos todos ansiosos para ouvir aí o professor Bruno e a professora Juliana. Primeiramente, é uma satisfação para mim ver todo mundo bem aqui, na medida do possível, sabendo esses momentos que a gente está passando, né? A coordenação do curso se coloca, mais uma vez, à disposição de todos para fazermos o que pudermos fazer para que, enfim, a gente consiga superar juntos esses momentos aí, enquanto professores, servidores, estudantes, né? E é realmente um imenso prazer ver todos bem aqui. Agradeço aí a disponibilidade do professor Bruno, da professora Juliana, em estar aqui com a gente essa noite. Enfim, é difícil até falar assim, a casa é sua, porque cada um está na sua própria casa, nesse ambiente de virtualidade, mas, enfim, se a gente puder considerar casa em espírito, sejam todos bem-vindos, e esperamos recebê-los presencialmente no nosso campus, tão logo a gente possa ter de volta, né, um pouco da normalidade, né, que tínhamos antes de toda essa situação que estamos vivendo. Muito nos engrandece a participação de vocês aqui com a gente hoje, é uma honra, uma felicidade imensa para nós ter a companhia de vocês aqui e poder partilhar um pouquinho do conhecimento de vocês, né? Dito isso, que eu desejo a todos aí um semestre, entre aspas, de sucesso, não vai ser fácil, para todos nós, muito esforço, e assim, vamos juntos. E aí eu passo a palavra ao professor Luiz Alberto, nosso pedagogo, nosso diretor de ensino, para que, enfim, ele possa dar prosseguimento. Bem, boa noite a todas e todos, né? É com alegria que eu participo dessa atividade aqui. Já agradeço também ao coordenador do curso, professor João Emílio, a mediação da professora Albertina, né? Que são professores muito implicados nessa discussão, no eixo de desenvolvimento de gestão de negócio. E assim, falo no meu nome, no nome também do diretor-geral, professor Rodney Albuquerque, que neste momento não está presente, porque está implicado numa série de atividades de diálogo com a comunidade externa, né, para estabelecimento de convênios, até mesmo ainda à noite, dialogando com políticos da cidade e tudo mais. Então, por isso, a ausência do professor Rodney neste momento, que gostaria muito de estar participando. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos alunos, das nossas alunas também, né, que fazem toda a diferença nesse processo, o que justifica o nosso momento, né, de planejar uma semana de acolhimento, de pensar uma ação dialógica para introduzir, estimular-nos a cursar uma nova atividade num semestre tão dificultoso como foi 2020, agora 2022, né, considerando a pandemia, porque apesar desse grande desafio, a gente tem essa oportunidade, através do recurso digital, se encontrar, né? Isso facilita muito as nossas possibilidades de encontro, de aprendizagem, de trocas. Mas por trás de tudo isso também existe um contexto bastante delicado, sensível, e que a gente, com certeza, não tem como esquecer. Mas teremos um bom momento na noite de hoje, dialogando com vocês, pensando essas possíveis ferramentas, né, para a construção de um negócio,
E, claro, que pensar nisso num contexto de desemprego, num contexto tão dificultoso para a sociedade, isso também é muito importante enquanto conhecimento. Então, gostaria de agradecer a participação da professora Juliana e do professor Bruno, nossos colegas, parceiros de outro campus, né, mas que estão aqui próximos de nós nessa noite de hoje, dessa forma mais líquida e virtuosa. Obrigado aí pela participação, que tenhamos uma boa palestra. Bom, então, na intenção de potencializar esse diálogo qual o nosso diretor, né, expressa nesse campo empírico, convidamos 2 ilustres colegas, a professora doutora Juliana da Câmara Torres Benício e o professor doutor Bruno Silva de Moraes Gomes, que apresentarão como tema gerador ferramentas para um negócio viável. Prezada professora e prezado professor, nossa eterna gratidão por, de forma generosa, disponibilizarem um momento de suas agendas para contribuírem conosco na formação dos nossos pós-graduandos e graduandas do nosso curso. Um pouco agora, rapidamente, do currículo dos nossos convidados de honra, né? Que o currículo deles não é nada pequeno, tá, gente? Então, eu tentei aqui fazer uma síntese. A Juliana, ela possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. Atua principalmente nos seguintes temas: microeconomia, inovação, cooperação e arranjos produtivos locais, apoio à tomada de decisão e análise de desenvolvimento de dados. Eu traduzi, tá, professora Juliana? A professora é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, do campus Niterói. Foi professora substituta da UF, diretora da Faculdade Cenecista de Rio Bonito, Colégio Monsenhor Antônio de Souza Gens, da Faculdade Cenecista da Ilha do Governador, foi superintendente de Departamento de Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro. Coordenou o curso de Engenharia de Produção na Unilassalle. É avaliador institucional e de cursos e participa do Laboratório de Análise de Gestão e Economia LAGEC do campus Niterói, com o projeto Mapeamento das Empresas de Serviços de Niterói. Outros projetos de pesquisas da professora são Soluções de Otimização Logística para a Fábrica de Água e também é membro do corpo editorial do periódico Anais de Pesquisa Operacional. O nosso convidado, o professor Dr. Bruno Silva de Moraes Gomes, é professor de Economia e Gestão de Negócios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. É coordenador do curso técnico em Administração, integrado ao ensino médio do campus Niterói. Membro do Conselho Acadêmico do Ensino Técnico CAET, membro da Comissão Local de Avaliação, orientador de jovens talentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e líder do grupo de pesquisa Laboratório de Análise de Gestão e Economia, o LAGEC, campus Niterói. Doutor em Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador do Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais, LATES, Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de economia, com interesse nos temas de desenvolvimento urbano e regional, políticas públicas, redes de cidades, economia da saúde e métodos econométricos com ênfase em econometria espacial. Foi professor da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, é revisor dos periódicos Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Ensaios e Revista Econômica do Nordeste, Ensaios da Fundação de Economia e Estatística. Pedimos a todos que não estejam no momento da apresentando, né, deixarmos somente os nossos palestrantes com o seu áudio e a câmera ativados. Prezados professores, vocês querem que conduzamos esse momento de que maneira? Façamos com que as perguntas sejam realizadas a posteriori ou elas podem vir durante a apresentação de vocês? Com a palavra, os nossos convidados de honra, a professora doutora Juliana Benício e professor doutor Bruno Moraes.
Oi, Ju, o que você acha? Pode ser durante a apresentação, as perguntas? Acho que pode, que fica mais dinâmico, né? Pode Sim. ser grande. Então tá bom, gente. Com vocês, os nossos convidados. Obrigada. Pode deixar também, eu vou pedir para tirar o microfone, mas se quiser deixar a câmera ligada, pode. A câmera não precisa desligar, não. Tá ótimo, então obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Campo São João de Meriti. Me sinto muito feliz e honrado por estar aqui, porque São João de Meriti é a minha cidade natal, né? Minha família reside em São João, então é um campus que eu conheço bem, é uma região que eu conheço bem, sou da Baixada Fluminense, né? Então eu acho que por ser local, entendo bem esse território. Gostaria de agradecer também ao Rodney, que não está presente, mas é um parceiro, assim como a professora Albertina, a professora Daisy, colegas de trabalho. Tenho muito orgulho de dizer que estive no concurso com a Daisy, né, e fomos aprovados juntos, e iniciamos, né, empreendemos dentro do serviço público juntos, sendo os primeiros coordenadores dos nossos campos, aprovando cursos que hoje são os cursos mais antigos dos nossos campos, né, os cursos técnicos em administração concomitante e subsequente. Sei que dar aula numa pós-graduação é totalmente diferente de dar aula num curso técnico, e trato isso de que forma? Acredito que aqui essa aula inaugural seja mais uma roda de conversa do que eu ditando regras ou dizendo o que é certo e o que é errado, né? Acredito que todos nós já temos uma passagem pelo mercado de trabalho e consigamos traduzir bem, né, o que é o empreendedorismo, o que é a gestão de negócios para a gente. O que a gente está buscando aqui é um aprimoramento. Esse aprimoramento perpassa por algum conhecimento que eu já trago da academia, mas perpassa também do dia a dia de vocês. Então, sintam-se livres para interromper, perguntar, contar suas experiências. Vamos trocar hoje informações, ok? Eu vou começar a apresentação, e aí eu fui um pouquinho esperto, deixei a parte mais difícil do trabalho para a Ju. Então, eu vou fazer uma síntese aqui do que eu acredito que seja gestão de negócios, do que eu acredito que seja empreendedorismo, do que eu acredito que a nossa região São João de Meriti e do nosso município, né, e a região ao lado, no entorno, né, o cluster que forma a Baixada Fluminense, não só a Baixada Fluminense, mas os bairros vizinhos do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Pavuna, Acari, né, então, eu montei essa apresentação visando como mostrar a vocês uma visão de um economista, onde eu chego, que eu falo a minha profissão, todo mundo pergunta, o que você acha sobre isso? Mas qual é a visão do economista sobre isso? E eu acho que o máximo que vocês puderem tirar de mim e da Ju, que é engenheira de produção, mas tem mestrado em economia, a gente conversa muito, troca muito sobre economia, né? Eu acho que seria um ganho para vocês, apesar de saber que vocês têm um excelente professor de economia também, o professor Anderson, e também é um colega de trabalho, ok? Eu vou pular aqui a minha apresentação, dado que a Albertina já falou bastante sobre ela, mas, enfim, a minha área hoje de interesse é, na verdade, o empreendedorismo e inovação. Vocês conseguem ver minha apresentação, gente? Que eu não consigo mais visualizar vocês. Sim, tá ok, Bruno, Tá. pode continuar. Ok. Então, hoje a minha área de pesquisa principal é o empreendedorismo e inovação, né, por estar atuando no LAGEC, que é esse laboratório de análise de gestão e economia. Nosso foco lá é analisar os empreendedores da nossa região, né, na região do entorno de Niterói, do sul fluminense, tá? Então, e nessa área que eu tenho atuado mais. Mas toda a minha experiência acadêmica vem sobre políticas públicas e métodos econométricos, né? O que seriam esses métodos econométricos? Eu tento mensurar todas as informações que nos são úteis do ramo da gestão. Então, todo mundo diz que economista adora uma equação, né? Então, eu sou responsável em traduzir esse bem-estar da população, essa demanda, essa oferta, né, para o tomador de decisão, seja ele o agente público ou o agente privado. Então, os dados perpassam por mim para que eu lhes diga, olha, é melhor investir aqui, é melhor tirar dinheiro dali, é necessário cortar gastos, né? Então, a gente traz as melhores ferramentas possíveis para que o gestor final consiga tomar uma decisão mais acertada. Então, é em torno disso
que a gente busca trabalhar lá no nosso laboratório. Eu trouxe algumas informações aqui, que são informações pontuais do porquê devemos estudar empreendedorismo, porquê devemos estudar gestão de negócios. Ora, a gente vive num mundo extremamente globalizado, dentro da quarta revolução industrial. Né? O que seria essa quarta revolução industrial? A grande empresa, ela mudou. Né? A gente não tem mais aquele formato em que é necessário a gente ter aquele emprego fixo, né? A gente ter aquela carteira assinada, né? Para buscar o nosso ganha-pão. Então, eu digo que hoje é necessário ser um empreendedor, é necessário se tornar um empreendedor. Como assim, Bruno? É necessário empreender em todos os setores da nossa vida, tá? Principalmente na geração de renda. Se nós formos esperar pelos empregos formais, né, principalmente em situações de guerra, como a situação da crise econômica que nós vivemos hoje do Covid-19, provavelmente nós não conseguiremos, tá? Então, nós precisamos empreender. Então, eu acredito que esse tema seja crucial para todos nós, né? Independente de idade, de formação, todos nós precisamos empreender. Dados aí do Sebrae diz que nos últimos 10 anos, 84% do total de emprego gerado no Brasil vieram de micro e pequenas empresas. Muito disso é porque o governo também tem incentivado essa geração de micro e pequenas empresas através do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Durante muito tempo, a gente ouviu falar dos profissionais autônomos e liberais. Hoje, esses mesmos profissionais têm se tornado MEI, por N motivos. Primeiro, a legalização do seu trabalho, né, buscando aí meios de aposentadoria, meios de contratação, meios de pagamento, tá? Então, hoje o MEI é uma estrutura, né, é um braço criado pelo governo que é muito importante para o microempreendedor. Então, você tem ali a geração, né, de até mais uma vaga de emprego, a geração de um emprego por empresa, e o MEI acabou se tornando aí o primeiro contato, né, do cidadão simples, do cidadão comum com a empresa, com a criação da sua empresa, né, o primeiro elo, né, então, a partir do momento que você cria um MEI, você consegue ali estabelecer os primeiros paradigmas do seu negócio, e a princípio você tende a crescer e acumular mais empregados e gerar mais riqueza, tá? Mas ainda assim, um grande braço inicial hoje das políticas públicas governamentais frente a microempresas é o MEI. Eu trouxe aqui um dado, que também é um dado retirado do Sebrae, tá? Sobre a Baixada Fluminense. Então, é um ranking do IDH, tá? E do PIB per capita, do percentual de pobres, coeficiente de Gini e renda domiciliar per capita, no estado do Rio de Janeiro, focando na Baixada Fluminense. Então, a gente consegue perceber que a renda per capita da Baixada Fluminense, em comparação com a média do Rio de Janeiro, ela é baixa, tá? Mas existe um dado aqui que me chama muita atenção, que é o que eu chamo aqui de coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, para a gente, economista, né, ele traduz a discrepância entre as maiores rendas e as menores. E a gente observa que na Baixada Fluminense esse índice ele é menor, ou seja, não existe tanta discrepância assim entre os mais pobres e os mais ricos na Baixada Fluminense. Apesar dessa renda domiciliar per capita ela ser inferior na Baixada Fluminense, a gente também consegue visualizar que alguns municípios se destacam, né? Então a gente pode citar aí Duque de Caxias, né, Nova Iguaçu. Esse dado vai ser importante para a gente, inclusive, se qualificar de onde vem essa geração de renda, como ela acontece, como eu posso empreender apostando nisso, tá? Aí eu trago aqui um outro gráfico que me mostra a distribuição do valor adicionado bruto por setor de atividade econômica. Note que, assim como lá no meu caso em Niterói também, né, a Juliana não me deixa mentir, São João de Meriti tem a sua renda oriunda principalmente de serviços, né? Então, lá, por exemplo, a gente tem uma pós chamada pós-gestão de serviços, justamente buscando atender esse público que está aqui dentro, né? Esses gestores aqui que precisam entender melhor os serviços, que precisam qualificar melhor seus serviços, tá? Que precisam entender o que os seus consumidores estão buscando. Então, assim como lá, aqui também em São João de Meriti, a maior parcela do PIB, mais da metade do PIB, é oriundo de serviços, tá? Isso também a gente nota no estado do Rio de Janeiro como um todo. Porém,
a gente percebe que em São João de Meriti, e lá onde eu tenho também, Niterói, né, esse número é um pouco maior. Então, traduzindo isso em miúdos, né, como eu consigo classificar a economia de São João de Meriti ou da Baixada Fluminense? Né, um PIB voltado principalmente para o setor de serviços, né, então acredito que tenhamos aqui alguns empreendedores e que esses empreendedores sejam do setor de serviços, tá? Um baixo PIB per capita comparado a quem? Né, comparado ao restante do estado do Rio de Janeiro, tá? Uma baixa desigualdade de renda entre os moradores comparado à média do estado do Rio de Janeiro, tá? E nós vivemos aí um período que eu chamo de período de guerra, né? Então, quando a gente estuda lá em economia, a gente acaba vendo quais são as melhores medidas que os governos devem tomar em situações de guerra, em situações em que a gente não tem emprego, em situações em que a gente tem uma tendência à elevação da inflação, tá? Como controlar isso? E é exatamente isso que a gente vive agora. A crise do Covid-19, ela traz para a gente uma elevada taxa de desempregos e uma crise econômica que a gente fica meio sem saber qual a solução tomar, tá? E o empreendedorismo, ele acaba nos ajudando muito nisso. Aqui eu trouxe para a gente quais são os fatores, né, que seriam importantes ao empreender, tá? Então, algumas perguntas, né, que nos surgem, né? Como iniciar, como encontrar as pessoas que acreditam na gente, quais são os rumos que nós podemos tomar para o sucesso, quais estratégias que a gente tem que ter para conquistar nosso consumidor, os adeptos, ser empreendedor, ser empresário, qual a diferença? Eu consigo ser empreendedor e empresário? Quais são as forças invisíveis que estão dificultando o meu sucesso? Né? Qual o foco que eu vou ter metodológico? Ou seja, para onde eu vou direcionar o meu foco? Né? Como iniciar, como fazer? Acredito que muitos aqui já têm os seus próprios negócios e outros não. E outros falam assim, olha, Bruno, eu não penso hoje ter o meu próprio negócio, né? Eu não penso ser um empresário, ser um empreendedor, não é esse meu objetivo, tá? Mas, mesmo assim, essas são perguntas que nos rondam, tá? Eu trouxe uma formalização aqui do que é ser empreendedor, eu não acho que isso seja o importante aqui para a gente, acho que todos nós trazemos isso com a gente, tá? Mas é aquele profissional que vai inovar. Então, eu acabei de falar aqui que eu e a Deise recebemos uma missão quando a gente entrou no serviço público, que era criar o curso de administração sem ter todos os docentes, né? Então, a gente teve que inovar, a gente teve que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar como pessoas que estariam contratando, trazendo para o serviço público novos profissionais, né? Como criar esses perfis, como trazer essas pessoas, como fazer com que essas pessoas criem uma sinergia para que nós possamos formar técnicos em administração, para que nós possamos pensar em verticalização, para que nós, no futuro, tivéssemos os cursos de pós-graduação que nós temos hoje. Então, era necessário ser visionário, era necessário ter organização, era necessário ter poder de execução, né? Saber cumprir metas, ser eficiente. Tudo isso perpassa por características do empreendedor. Tudo isso perpassa por características de ser visionário, né? De ter esse poder de administração, de gestão. Aqui, sim, eu acho que é um slide que traz para a gente um enriquecimento muito grande, tá? Então, quando a gente considera o que é ser empreendedor, a gente consegue dividir em 3 fatores, tá? Os fatores individuais, fatores idiosincráticos, são aqueles que cada indivíduo tem, que nasce com a gente, né? Então, algumas pessoas têm mais energia, estão mais dispostas a correr risco. Eu, por exemplo, sou um pouco avesso ao risco, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade em apostar em algo que eu sei que eu tenho grandes probabilidades de perder, tá? Fatores grupais, que são relacionados à família. Então, se eu já nasci numa família de pessoas empreendedoras, será que é mais fácil ou mais difícil para mim? Né? Pessoas que têm sócios, que têm investidores, tá? E os fatores sociais, que são relacionados à sociedade como um todo, a questões de regulamentação. Eu já citei o MEI aqui, o MEI foi um facilitador, né? E as condições de mercado. Então, hoje, no meio da crise de Covid-19, é fácil ou difícil empreender? Acredito que seja difícil, né, para todos nós, né? Pensar um pouco fora da caixa.
Mas é possível? É possível, né? Muitas das vezes é mais que possível, é necessário. E a gente vai falar sobre isso também. Dentro dessas características grupais, tem uma outra questão que me chama muita atenção e que eu consigo visualizar muito em mim e na minha família, né? Então, as gerações, elas conseguem ter padrões dos tipos de empreender, ou de como ser, ou de como se preocupar com a utilização do dinheiro e da riqueza. Então, nós temos aqui a geração Baby Boomer, né? E a geração X, que é a geração ali entre a década de 40 e 60. Essas duas gerações têm um ponto em comum, que elas queriam a estabilidade financeira e profissional. Elas estavam num pós-guerra, né? Então, era difícil ter empregos formais, né? Eram situações de pobreza, tá? Essa mesma geração é a geração que, quando teve seus filhos, embutiu na gente uma necessidade da gente ter essa estabilidade acima de tudo. E essa geração, filhos da geração Baby Boomer, né, são exatamente aqueles que correram para estudar para entrar no serviço público. Vocês conseguem observar isso na família de vocês também? Então, por exemplo, eu sou lá de 88. E aí, quando eu nasci, toda a minha família falava a mesma coisa. Olha, a gente precisa gerar renda e ser estável. Então, a gente gostaria que vocês estudassem, né, eu e meus primos, que vocês estudassem e se tornassem funcionários públicos. Era tão forte essa fala que eu, com 18 anos, já comecei a fazer concurso público buscando essa estabilidade que eu via que os meus pais não tinham, que para eles era muito necessário. Né? E aí nós temos uma outra geração, que são as pessoas aí que nasceram entre o final dos anos 70 e 90, que representam a geração Y, né, que é a minha geração. Ao contrário das gerações Baby Boomer e X, os representantes da geração Y se preocupam menos com a estabilidade financeira. Buscam no trabalho uma fonte de satisfação e de aprendizagem. E isso ocorreu comigo. Então, eu comecei a fazer todos os concursos possíveis e inimagináveis, né? Me vi dentro de um concurso no sistema bancário, em que eu não seria feliz, porque ali eu não poderia inovar como eu queria, eu não conseguiria fazer todas as trocas que eu queria fazer, né? Então, eu queria continuar a estudar, e eu sabia que aquela rotina como bancário era uma rotina pesada ali para mim, que eu teria que esperar um pouco mais para pedir uma licença, de repente, para continuar os estudos, né? Então, eu preferi não estar dentro do serviço público naquele momento e continuar meus estudos com o mestrado, por exemplo, né? Porque, para mim, era mais importante ter essas chances de crescimento no futuro, né? Visualizar todas as possibilidades possíveis, do que iniciar ali dentro do serviço público, mesmo que a geração anterior a minha, meus pais, ali meio que me obrigassem, né, a buscar essa estabilidade a qualquer custo. E aquela geração das pessoas que nasceram entre os anos 90 e 2010, que é a geração Z, que é a geração que já usa a internet, né, o celular, o tablet, as mídias sociais, as selfies, né? Então, hoje, as grandes propagandas, elas não são mais as propagandas televisivas, como a gente via na minha geração, né? São as propagandas via Instagram, Facebook, mídias sociais, como um todo. Tá? Eu falei aí desse perfil de empreendedor, né? E aí cada pessoa vai ter o seu perfil, porque tem aqueles fatores individuais, tem aí as questões grupais, né? E tem aí também essa questão, que é o quanto você está disposto a arcar com os riscos, né, de ter um negócio inovador. Tá? Então, o risco, ele acaba sendo o elemento principal que vai me dizer se eu prefiro ter uma franquia, por exemplo, ou criar o meu próprio produto. Tá? Então, eu coloquei aqui de forma mais formalizada possível. O risco é um dos elementos mais importantes para a atividade empreendedora. Imagine que você quer montar uma padaria. Você tem 3 opções. A primeira é montar uma padaria que seja uma franquia, a segunda uma padaria tradicional e a terceira uma padaria inovadora. Qual você criaria? Né? Lembrando que risco, ele tem a ver com retorno também. Quanto maior o seu risco, maior será o seu retorno. Porém, quanto maior o seu risco, também maior poderá ser a sua perda. Tá? Entre as 3 opções, a franquia de padaria é que oferece menor risco, porque alguém correu o risco por você anteriormente. Você terá uma marca consolidada, processos já estruturados e um produto formatado.
Contudo, a diminuir os riscos, o retorno se torna menor, porque você tem que compartilhá-lo com a pessoa de quem você comprou a franquia. Na padaria inovadora, o risco é maior. Aliás, qualquer negócio inovador tem mais risco, porque é você quem cria a marca, um processo novo, e atende a um nicho de mercado que antes ninguém atendia. Nesse caso, quanto mais risco existirem, maior será a possibilidade de retorno. E a padaria tradicional não é uma franquia, então ela não tem uma marca consolidada nem um processo bem definido. Mas, no geral, o processo é conhecido. Você terá de construir um processo específico para a sua padaria, e isso aumenta um pouco o risco e a chance de fracasso em relação à franquia. Tá? Sempre vai ser assim, Bruno? Sim. Tá? É fácil criar um nicho de mercado? Eu usei aqui essa palavra aqui. O que é esse nicho de mercado? Né? São os meus consumidores típicos. São aqueles consumidores que vão consumir sempre de mim. Né? Aqueles consumidores que eu posso criar através deles um processo de fidelização. É fácil criar um nicho de mercado? Tem a ver também com esse processo de geração? Tem, né, gente? E nem sempre vai ser fácil assim. Porém, é possível criar quando a gente observa a sociedade. Né? Então, a gente pode ver sobre o consumo de produtos alimentícios. Né? A gente já passou por todas as fases. Nós tivemos os fast food, né? Que é a comida rápida. Nós tivemos aí a fase dos produtos orgânicos, né? Dos produtos fit e dos produtos veganos. Né? Então, há nichos de mercados diferentes coexistindo hoje, né, nos permitindo abranger consumidores distintos, diferentes. Nós precisamos nos ater, especificar e saber o que o público quer, o nosso público quer. Né? É possível, sim, criar esse nicho de mercado, mas é preciso entender o que o seu público quer. Para que serve a sua empresa e para quem ela vende. E aí eu crio aqui algumas perguntas para a gente. Mas como empreender nos períodos de pós-guerra? Né? A gente já sabe que não é fácil, a gente já sabe que a gente vive uma realidade de quarta revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? São mudanças no mundo de trabalho. Agora, a grande empresa, muitas vezes, não quer nos fornecer os meios de trabalho, ela quer utilizar os nossos meios. Então, nós temos aí o Uber, o Uber Eats, o iFood, o Rappi, a Amazon, a Netflix, a LinkedIn, o Instagram. Né? Todas essas usam como força de trabalho nós mesmos, que somos consumidores, né, dessa rede de serviços. Tá? Então, a gente chama também esse processo de uberização. Né? O que seria isso? O carro não é da Uber, a força de trabalho não é da Uber, né? A Uber tentando simplificar, mas, claro, sem desmerecer, porque é uma ideia genial, né? Aproximar pessoas que querem se deslocar de pessoas que tenham meios para deslocar essas pessoas, né? Tem automóveis, mas a Uber nada mais é do que um aplicativo que faz essa aproximação, né? Uma empresa que detém esse aplicativo, que faz essa aproximação, e aí dentro disso vem construindo, né, uma reputação, né, vem construindo meios de fidelização, descontos, né? Enfim, mas é um aplicativo. Né? Então, a força de trabalho não é dela, os meios de trabalho não é dela, tá? E essa quarta revolução traz muito isso para a gente, né? De nos deslocar, além de massa de trabalho, também aquela pessoa que fornece, né, os meios de trabalho, tá? E, além disso, estamos aí numa crise sanitária, né, que é a crise do Covid-19, que causa incerteza, que causa desemprego. Ninguém imaginava, em março do ano passado, que essa pandemia iria durar 1 ano ou mais. Ninguém imaginava isso, ninguém dizia isso. Né? Com o passar do tempo, a gente começou a mudar e fazer pequenas projeções, né, que seriam, se durar até o final do ano, se durar até o início do ano que vem. Né? Hoje a gente tem a vacina, mas ainda assim as projeções que nós temos de quando vai acabar é muito fraca, é muito falha. Né? Então, assim, ninguém consegue dizer com toda certeza quando todos estarão vacinados, se vai surgir aí uma nova variável, né, uma nova variação do Covid-19. Enfim, ninguém nos dá a certeza de quando ela vai acabar. Mesmo assim, nós precisamos empreender, nós precisamos gerar renda, nós precisamos gerir nossos negócios. Né? Então,
Por isso, a gente chama esse período de guerra. E aí, já dando uma palhinha do que a Juliana vai trazer para vocês, né, quais são os aparatos técnicos dentro do empreendedorismo e inovação que conseguem minimizar os nossos riscos, né, que conseguem nos mostrar como fazer, onde apostar, né? Então, eu trago aqui algumas perguntas para a gente. Todas as projeções estão furadas? Todas as projeções são furadas em períodos de guerra, em períodos de Covid-19? É preciso reprojetar? Como sobreviver? Tá? Eu trago aqui uma luz, tá? O início de uma luz, que aí seria as operações Omnichannel, não é algo novo, tá? O que seriam essas operações? São quando a gente une diferentes canais, né? Então, eu tenho aí, né, canais do varejo, de e-commerce, do atendimento ao cliente, tá? Nós temos o B2B, que é quando uma empresa fornece produto para outra empresa. O B2C, quando a gente vende para os produtos finais, né? O B2G, quando a gente fornece para o governo, tá? E essa experiência Omnichannel, ela vai unir todos esses canais, fazendo com que as empresas sejam múltiplas. Como assim, professor? Uma experiência Omnichannel, tá? Imagine que existe uma loja de departamento e um shopping perto da sua casa e você quer uma camiseta nova. Você pode se deslocar até lá, nesse estabelecimento, e conhecer as opções que a rede oferece. Isso é mais difícil para a gente porque a gente está numa pandemia, né? Mas eu posso conhecer essa mesma roupa pelo website da loja, né? Eu posso, inclusive, fazer testes, né, de acordo com a minha altura, peso, projeções de como essa roupa ficaria em mim. Tá? Os produtos são geralmente os mesmos, da loja física e da loja virtual. Então, isso também acaba aproximando, tá, as pessoas. Eu posso iniciar todo esse processo pelo site, mesmo assim querer ir provar na loja, né? E posso terminar todo esse processo pelo telefone. Eu não preciso ter comprado na loja, não preciso comprar pelo website, eu posso comprar hoje pelo WhatsApp, tá? Então, essa interligação entre sistemas, entre formas de comprar, entre formas de vender, entre clientes, é o que vai fazer eu ter uma operação omnichannel mais completa possível, né? Quando eu ligo todos os meus canais de venda, tá? Quais são as lojas que já trabalham com isso, que fazem isso? Natura, Centauro, Boticário, inúmeras, ok? E aí, essa pequena luz que eu trago no fim do túnel é desapegar, né? Então, hoje é necessário a gente criar essas redes de serviços, tá? Em que eu vou apoiar um microempresário, vou ser apoiado por ele, e vice-versa. Isso eu vou criando redes de consumo, eu vou criando fidelização, tá? Então, eu coloco aqui o momento de formar redes de consumidores e clientes apoiados na fidelidade das relações de compra e venda, né, apoiar o local, o desenvolvimento se dará por blocos, por parceiros, e eu dou aqui um exemplo, né, uma academia com aulas coletivas online, que fornecerá uma marmita fit feita por outro empreendedor local, entregue por um serviço de aplicativo ou local, que utiliza os serviços nutricionais de outro empreendedor de acordo com o objetivo de cada cliente, se é ganho de massa muscular, se é perda de peso, né, que indica o serviço domiciliar de um massoterapeuta, né. Então, assim, na verdade, é possível criar uma cadeia, uma rede aí de serviços que, interligada, vai sobreviver melhor a esses períodos de crise, tá? E aqui, como exemplos de empreendedores, de empreendedorismo do nosso campus Niterói, ou parceiros meus, né, em que eu acredito, em que já estiveram comigo em outros momentos. Então, por exemplo, a Crioulo Carioca, o empreendedor Luiz Paixão, é um amigo pessoal meu, que por coincidência, é professor de empreendedorismo do Senac Rio, né? E é uma pessoa que eu já levei no campus Niterói, é uma pessoa que em outra oportunidade posso trazer para falar um pouquinho de vocês. E ele é responsável pela criação de um site de moda bigênero, né? É um nicho de mercado diferente, é um nicho de mercado que não é novo também, mas que dentro da nossa comunidade, dentro do que a gente acredita, é algo que deu muito certo e algo que foi inovador. Né? Então, o Crioulo Carioca já tem 5 anos, salvo engano, tá? E ele já traz no nome essa temática, que é a temática africana, né? Então, as estampas, né, relembram sempre a figura, as imagens africanas, né, os tecidos, enfim. E é uma moda bigênero,
Tá? E aqui diversos outros exemplos de empresas criadas por alunos nossos, como a Mandela Brasil, que são camisas de linho, de algodão. Tá? Essa empresa ela surgiu no curso concomitante subsequente por 2 alunos nossos. A Ocean Rio também, de uma aluna que acabou de se formar no nosso campus. Tá? Então, aqui são diversos exemplos de como isso pode funcionar. E o mais legal é que eu vejo que esse trabalho é muito de parceria, né? Então, eu vejo as pessoas que eu, por exemplo, citei aqui, elas também indicam produtos parceiros ou produtos que fazem algum tipo de ligação com o que eles vendem, tá? Aqui nos meus slides, todos os exemplos não, né? Mas os principais conceitos utilizados, eles são dados pelo Sebrae. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser pesquisar, eu posso enviar também alguns artigos do Sebrae, mas está tudo lá disponível no site do Sebrae. Gente, falei a beça, vocês não me cortaram. Bruno, obrigada. Alguém tem alguma questão para o Bruno? Quer fazer agora? Quer aguardar o final? Que a Juliana, da apresentação da Juliana? Podemos prosseguir? Gente, difícil falar depois do Bruno, né? Eu falo muito, Ju. Não é falar muito, porque é bom. Não. Vou ter que me virar aqui, agradecer a chegada do Rodney. Quanto tempo que a gente não se vê. Obrigada por estar aqui nos prestigiando. E a todos... Não poderia faltar, né, Juliana? Parabéns pelos seus 15.857 votos. Eu fiquei muito orgulhoso da sua expressiva votação da população de Niterói. Isso mostra só quanto você é iluminada, quanto seu caminho é de luz, que você é um quadro importante para o Instituto Federal Político, que ainda não te descobriu, tá? Meu colega meritiense, Bruno, aqui lá do Araruama, aqui, né, nessa região aqui de São João de Meriti, e eu não podia deixar, eu estava na Câmara dos Vereadores, fiz uma fala para a Câmara, uma fala do Instituto Federal na plenária da Câmara dos Vereadores de São João de Meriti. Cheguei agora, falei, não, deixa eu ligar aqui para conectar, para conseguir pegar um finalzinho, tá? Muito, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns aí quem está pela comissão organizadora, dos professores aí, Albertino, estou vendo aqui, os demais colegas, João, que me fez o convite, todo mundo que está aí, parabéns, boa noite. E Juliana, para você, para tua irmã, né, para todo mundo aí, para os Benícios, né, para as crianças que te acompanham nas redes sociais. Tá? Obrigada, que honra ter você. Parabéns, fiquei muito feliz, a votação realmente foi muito expressiva e Niterói não sabe o que perdeu. Não, mas vai ter que me aturar ainda. Mas assim, eu só quero... Você sabe como que eu tive respeito a ser servidora dessa casa, né? Procurei sempre botar a política no lugar dela, não separando com meus alunos, nada. Ambiente educacional sempre foi um altar para mim, né? Apesar de achar que a política é necessária, que a gente debata. Agora, minha candidatura não deixou de ser um empreendimento, né? Eu não usei dinheiro público, precisei captar, precisei planejar, precisei fazer um plano de negócios para botar o bonde na rua. Então, enfim, eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai fazer falar agora, de como a gente sair de um status quo e passar para um outro, né, a partir de planejamento e avaliando os riscos. Obrigada imensamente por estar aqui. Aos professores que me convidaram, me acolheram aqui nessa noite bonita, né, uma noite simbólica no meio de tantas adversidades que a gente tem. Eu sou uma pessoa muito positiva sobre a vida, apesar de ter perdido parentes próximos durante o Covid. Eu entendo que a gente vai sair dessa melhor, né? A nossa existência, ela tem ainda códigos que a gente não consegue entender, mas é a nossa superação que vai fazer a gente depois perceber na frente que até essa crise valeu a pena. Então, uma honra estar aqui com vocês, e vou compartilhar minha tela, agradecer o convite, e principalmente, gente, agradecer os alunos por estarem, nesse momento, encarando um desafio novo, né, de estudarem e realmente se prepararem para esse mundo aí, que muda todo o tempo. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, Juliana, pode prosseguir.
Tá, eu fiz essa apresentação no Prezi, então eu estou só olhando para ela, mas se vocês quiserem, por favor, gente, falem comigo, conversem, me atrapalhem no bom sentido, me perguntem de experiências sobre o que eu vou falar, porque é o que o Bruno falou, acho que pós-graduação é muito mais uma troca de experiências, cada turma é muito diferente da outra, porque cada turma traz uma experiência diferente, e isso faz com que todo conhecimento que transite entre cada turma seja muito diverso e rico, né? Então, eu vou falar na minha apresentação, eu fiz uma apresentação que eu busquei falar daquelas ferramentas que não podem faltar para a gente ter um negócio viável. Juliana, é o manual? Eu odeio essa palavra manual, né? Para mim, nada na vida existe receita. Né? Até a receita da minha bisavó, que é o doce que eu mais amo, que é a torta deliciosa, eu mudo cada vez que eu faço, porque existe o clima no dia que eu vou quebrar o ovo, então são variáveis que entram a cada momento que você precisa reproduzir essa receita, mas não quer dizer que você não precisa conhecer os ingredientes e as experiências que outras pessoas tiveram na vida ao empreender, né? Ao abrir seu negócio. Então, o que eu vou trazer aqui é o senso comum. Juliana, o senso comum é importante? Lógico que é importante, né? Mas vocês, através da vivência de vocês, eu quero encorajá-los a apostar também no feeling de vocês e a entenderem que, muitas vezes, nem toda a teoria do mundo vai conseguir interpretar e dar as ferramentas que vocês precisam para vencer os desafios que aparecem na vida, tá? Então, hoje a gente vai falar dessas ferramentas. Eu busquei fazer uma apresentação dinâmica, com vídeos, com um pouco de piada, e vamos tentar fazer isso da forma mais leve possível, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que empreender não é para amadores, né? Na verdade, viver não é para amadores, né? A vida é uma grande experiência onde a gente se desafia todo o tempo. Então, igual quando a gente é criança, que a gente aprende os jogos, as regras dos jogos, e a gente está sempre ali tentando vencer batalhas, eu digo que na vida adulta, o empreendedorismo são esses novos jogos, são jogos que a gente vai se colocar sobre os desafios que a gente tem, e a gente precisa vencer, e a gente precisa cada vez se preparar. E aí, gente, a gente precisa entender a complexidade do mundo que a gente está. O mundo é cada vez mais complexo e é cada vez mais difícil que esse empreendedorismo ocorra sozinho, né? A gente precisa entender parcerias, a gente precisa fazer pontes, a gente precisa melhorar nossa comunicação, né? Para que a gente convença pessoas a entrar nesse sonho com a gente. Então, assim, vocês precisam estudar, ler, se aprofundar. Leiam, e não é ler apenas livro didático, leiam um jornal, conversem, assimilem o mundo, sejam esponjas, né? E aí vocês vão perceber que quando vocês estudarem certas coisas, aquilo tudo vai fazer muito mais sentido, porque vocês são aquela esponjinha bem cheinha, né, pronta para interpretar esses conhecimentos que a gente vai trazer. E essas ferramentas que eu vou trazer hoje, logicamente que eu vou trazer de uma maneira muito breve, mas vai procurar falar para vocês, assim, certas perspectivas para se abrir um negócio que você não pode deixar de olhar. Eu vou passar esse primeiro videozinho, espero que vocês gostem. É tudo videozinho curto, tá, gente? Vê se vocês estão ouvindo bem. Deixa aqui, vai chegar. Tá bom, tchau, tchau. Mandou me chamar, senhor? Mandei chamar assim, porque eu quero saber que merda é essa, irmã. Que porra é essa? Quer fuder com a empresa? Hein, caralho? Hein? Quer falir? Gente, tem palavrão, tá? Mas é todo mundo adulto maior de idade. Merda, quer brincar de Ike Batista, essa porra? Como é que é isso? Senhor, eu não tive intenção nenhuma de causar nenhum problema aqui pra empresa. Irmão, pra trabalhar aqui, você tem que matar um leão por dia, porra. Tem que ter faca no dente e sangue no olho. É matar ou morrer aqui, porra. Aqui é você largar mato na caçamba. É isso que é o negócio. Largar o quê? Você tem que passar o dia aqui dando muque macaco de gaveta, porra, e jogando terra na boca de carrapato. Essa é a merda. Aí vem você manquitolando de um lado pro outro, sambando na cara de defunto aberto. Eu faço o quê? Eu olho pra você e falo, poste na agulha, porra! Senhor Paulo, eu não
Não está se esforçando, não está mordiscando Paraguaçu. Você não pega o comboio e passa no chiqueiro, aí fica mordendo a almofadinha de pampulha. Oi, eu não vou ficar aqui discutindo com você. O Ricardo Marketing veio falar para mim que viu você passando a varinha de cordão para cima da boiada. Oi, Ivan. O Ricardo, ele falou... Oi, Ivan, pelo amor de Deus, cara. Para, não vem tentar agora me requentar tamborim de marmita, pô. Tá. Senhor Paulo, é porque eu realmente não estou entendendo exatamente o que o senhor está querendo falar. Não está entendendo? Eu vou explicar para você. Isso aqui, meu amigo, é negócio. Não é para-brisa bate-volta, não, queridão. Por que você não me pega 4 caras que só entendem do balaio do gaúcho? Mas não, realmente, eu não estou com saúde nem com idade para ficar vendo urubu lambendo vareta de braço aberto, porra, Ivan. É o urubu? Urubu em que sentido? Presta atenção, caralho. O negócio aqui é você pega 2 caras que já estão acostumados a pentear a bandeira, tá certo? Você vai dar um computador pra cada um e deixa ele meter um panda em cima da concorrência. Eu não vou ficar arrastando abajur em cima de cimento. Não vou, porque senão depois, aí é o grampo que gira, não é o meu. Você tá entendendo? Ficou com o cara de maçaneta e o pessoal jogando tufo nas costas da molecada. O senhor tem toda a razão, senhor Paulo. E eu quero saber o que mais o senhor me sugere. Sabe o seguinte, tu vai trazer a cambada pra perto. E deixa uma thumb. Deixa a gamela rolar solta. E só começou, ó. Deixou carne aqui por lado, ó. Aí tá a carne por lado, mas trapa junto com a mamão. E deixa a gamela girar de noite, de noite. Aí, quando já você solta na imprensa. Vai soltar na imprensa que aqui não é fronha, não, meu amigo. Aqui não é buquê de 1927, não, meu amigo. Aqui é suco de ironia, porra. Mas solta na imprensa assim, ó. Jogo legal, jogo leve. Porque a hora que você soltar na imprensa, o que vai ter de califa ruim do balança de sugar arroio de manguá na imprensa, aí, porra, né? Pensa. Açaí, guardião, zoom de besouro, imã. Puta que pariu, mas é isso que eu tô falando desde o início, Ivan! Gente, desculpa pelos palavrões, vocês briguem aí, abram o áudio se quiserem, mas é porque realmente eu achei que esse vídeo simboliza uma coisa que eu gostaria de falar sobre os negócios do Brasil. Tem muita gente despreparada concorrendo com vocês, né? Tem muita gente que abre negócio e não consegue se comunicar com a sua equipe, né? Eu acho que esse vídeo interpreta, vamos dizer, a maior parte dos negócios do Brasil. Tem muita gente boa? Tem muita gente que vence? Tem. Mas o Brasil ainda não consegue, quando a gente fala, são empreendedores? São. Encaram, assumem riscos, colocam um produto para ser vendidos, mas eles acabam sucumbindo à concorrência. Então, o que eu quero dizer para vocês, que se vocês se prepararem, né, e realmente se aprimorarem ao longo do tempo, atentos a todas as variáveis importantes dos seus negócios, né, na gestão dos negócios, sejam eles dentro de uma empresa, vocês trabalhando como funcionários, ou na sua própria empresa, vocês vão ser bem-sucedidos, porque eu garanto para vocês, e eu já tive lá, a concorrência, no Brasil, ela é muito despreparada, e vocês podem muito mais, principalmente no IFR, alunos do IFRJ. Seguindo, então, eu vou falar... hoje eu quero trazer para vocês 5 grandes ferramentas. 3 o Bruno falou, né? Mas eu quero falar de 2 mais. Né? O Bruno até falou de Canvas, mas eu coloco o Canvas dentro de plano de negócios. Para mim, o Canvas é um outro layout de plano de negócios. Mas a gente vai falar de uma maneira muito leve, eu não vou ficar aqui ditando regras sobre cada ferramenta. Meu objetivo é sensibilizar vocês sobre essas ferramentas, né? E acreditando muito no autodidatismo de vocês, que eu acho que quem quer empreender tem que ter um grande percentual de autodidata, de buscar suas soluções. Gente, meu filho está aqui perto, está chorando, mas fica tranquilo que eu tenho 4 filhos, então sempre tem alguém chorando perto de mim. Então, assim, a primeira ferramenta que a gente vai falar é o Design Thinking, né? Depois a gente vai falar das 5 forças de Porter.
A terceira é a análise SWOT, que o Bruno citou, a quarta é plano de negócios, e a quinta é o mínimo produto viável, né? Essas ferramentas, elas se complementam e cada uma delas atende uma perspectiva do processo de abertura de um negócio. E aí, eu coloquei elas, eu as coloquei num ordenamento que eu, como professora, minha experiência, penso ser ideal, né? Que vocês comecem, quando pensem em abrir um negócio, pensem primeiramente no design thinking, depois façam as 5 forças de Porter e assim sucessivamente. E assim vamos primeiro para a primeira ferramenta, né? A primeira ferramenta, ela tem 2 grandes funções, né? O design thinking, né, pelo nome, o nome vocês já ficam pensando, né? O pensar no design é uma coisa de estrutura, de desenho do negócio, né? E quando a gente estuda o fazer empreendedor, o processo empreendedor, a gente entende que essa estruturação mental do seu negócio é muito importante, né? Mas diante do mundo complexo como a que a gente está, a gente tem que entender que o design thinking é necessário para a gente coletar e classificar as informações para, a partir de então, desenvolver melhores soluções. Então, não necessariamente você num negócio novo, mas você já tendo uma empresa querendo lançar um produto novo, por exemplo, ou você querendo abrir uma nova empresa. Eu vou abrir um salão. Tem mais de milhões de salões no Brasil, mas você pode, a partir de um exercício de design thinking, aprimorar o seu salão para atender melhor o seu público, né? E como que você faz isso? Transformando as informações obtidas em negócios mais rentáveis. Então, esse videozinho que eu vou passar agora para vocês vai explicar, vai fazer um resumão bem dinâmico para vocês. Espero que vocês gostem. O design thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design. Mas por que isso é importante para as empresas hoje em dia? Porque o designer é crítico, criativo e está sempre olhando para os problemas como oportunidades, construindo variedade de soluções para aqueles problemas. Ao invés de se deparar com um desafio e tentar resolvê-lo de uma única forma, o designer está sempre procurando múltiplas soluções, testando e achando caminhos. Então, ele aprende enquanto faz. Apesar de o nome ser Design Thinking, ele é mais Design Doing. É botar a mão na massa. Existem várias ferramentas para aplicar o Design Thinking. E o tempo todo são levadas em conta 3 aspectos. O olhar no ser humano, com o olhar de negócio e o que é possível fazer no ponto de vista da tecnologia. Tentando cruzar esse olhar humano com as questões empresariais, chegamos ao final com uma solução que tem um valor de negócio. Porque senão é uma invenção e não uma inovação. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, eu quero sempre contextualizar um pouco a partir da minha experiência de vida, né? Então, assim, eu já fui diretora de um grande grupo educacional que a gente tinha 150 unidades pelo Brasil. E durante um momento eu falei, gente, a gente precisa inovar na educação básica, né? E eu queria instituir um ensino integral, mas não um dos moldes que a gente estava acostumado a ver. E também não queria importar um modelo, por exemplo, americano, que eu achava que não tinha nada a ver com o Brasil. Então, eu comecei a chamar especialistas de dentro do grupo que eu dirigia e de fora, para a gente começar a pensar como é que seria esse contraturno, né? E, a partir daí, a gente começou a criar simulações no chão de fábrica, quando eu falo chão de fábrica, dentro da escola, né? E criando percepções a partir do pai, por exemplo. Pai, se você deixasse seu filho às 9 da manhã e de 9 até 1 da tarde, ele almoçasse na escola e ele fizesse todo esse contraturno em inglês, mas sem livro, só com experiências, totalmente diferente do ensino convencional que a gente dá. O que você pensaria? Aí esse pai traz essas experiências e a gente vai coletando essas informações e fazendo um mapeamento a partir de diversas escutas. Eu estou dando aqui um tipo de processo de design thinking até eu chegar no modelo de contraturno ideal que eu lancei.
Então, quando eu lanço esse contraturno, que foi uma inovação na época que eu coloquei em prática dentro desse grupo, eu estou respaldada a partir de uma escuta ampla, a partir de uma escuta que coletou muita informação e que cada informação que eu coletei, eu ponderei pós e contras. Por exemplo, o pai falava, eu acho que tenha que ser professores que tenham tido experiência de morar fora. E aí eu percebi que em alguns contextos isso ficaria caro demais para mim e eu não conseguiria pagar aquela mensalidade. Então, entenda, nem toda a informação que você coloca vai ser viável. Você vai conseguir implementar aquela informação. Mas o que é importante é que você colete e que você traga reflexão para você entender melhor o seu negócio. A partir desse exercício, você vai entender melhor esse negócio que você está querendo iniciar. Ok? Posso continuar? Alguma dúvida? Alguém já teve alguma experiência interessante disso? Quer dividir? Quer compartilhar? Então seguir. Tá, no chat não tem nada por enquanto, tá, Juliana? Se tiver, então, eu falo para você. Beleza, porque como eu não tô vendo, Isso. eu estou na minha apresentação, beleza. Tá. Essa é uma ferramenta que eu amo, né? Porque eu sou engenheiro de produção estuda muito as 5 forças de Porter, porque essa ferramenta ela faz uma grande ponte com a economia. Né? Eu diria que quando eu vou fazer o meu mestrado de economia, eu vou para a área de economia industrial, eu não vou para a área de macroeconomia, por exemplo, como o Bruno, eu tenho muita afinidade, porque eu tinha estudado muito a ferramenta de Porter, tinha estudado muito Porter como um analista de planejamento estratégico. Então, veja bem, depois que você tenha pensado nesses diferentes modelos de negócio que você possa lançar, você vai começar a entender como é que esse negócio que você quer montar, como é que ele se posiciona no mercado. E essa palavra é muito falada, mercado, mas é uma palavra muito pouco compreendida, porque muitas vezes nem o próprio empresário conhece o seu mercado. O que é seu mercado? Eu acho que as 5 forças de Porter mostra muito o seu mercado, né? O seu mercado é onde você está disputando por demanda, você está ali você está ofertando o seu produto e disputando por compradores. Mas com quem que você está disputando efetivamente? Né? E o mercado ele não se reduz apenas à oferta do seu produto, mas também àqueles fornecedores. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de quando eu estudei o setor de petróleo em Maricá. Eu estudei todas aquelas empresas que forneciam para a Petrobras. E vocês não sabem o quão difícil é fornecer para a Petrobras. Porque você tem um grande comprador que domina o mercado inteiro, né? Como também é muito difícil, por outro lado, você, por exemplo, ser uma confecção, né, que depende de comprar, por exemplo, da Lycra, que é aquela marca que vende aquele tecido viscolaicra, né, que todo mundo conhece, que acaba chamando do nome da própria marca. Você é um pequeno vendedor que vende biquíni, por exemplo, mas você compra de um grande fornecedor. Isso vai influenciar muito o seu mercado e a forma que você se posiciona no seu mercado. Então, as 5 forças de Porter vai ajudá-lo a você, como empresário, entender todas essas forças de mercado que influenciam no negócio que você quer abrir. Então, a primeira é a rivalidade entre seus concorrentes, essa é a mais óbvia. Essa é normalmente a força que todo empresário sabe ver. Eu tenho muito concorrente aqui, eu vou abrir uma farmácia aqui sei lá, em Niterói, onde eu moro, e, nossa, tem muita farmácia. Então, eu tenho muitos concorrentes, mas pode ser que isso não seja muito ruim. Você tem que analisar mais coisas, né? Então, essa é uma variável que é importante, mas não é a única. A segunda variável importante é o poder de barganha dos fornecedores, né? Como que você está barganhando com seus fornecedores? Quem é o fornecedor de uma farmácia? Né? São os laboratórios, são os grandes laboratórios. Então, nessa disputa, quem tem mais força? São os laboratórios que lá, a Axé,
os genéricos, enfim, ou é você que está na ponta e é uma farmácia? Logicamente que agora que as farmácias cresceram e viraram redes, elas tornaram um pouco mais equilibrada essa disputa de força, mas nem sempre foi assim. Na verdade, durante muito tempo, os laboratórios tinham muita força. Então, isso também é importante se analisar, né? A terceira força importante é o poder de barganha com os clientes, né? Ou seja, como que você se posiciona com os seus clientes? Você é uma operadora Oi, por exemplo. Você sabe que se seu cliente te trocar, ela pode trocar pela Vivo, ela pode te trocar pela Claro, mas você não tem tantos concorrentes assim. Então, quanto mais concentrado é o mercado, o poder de barganha que você tem com seus clientes, mais seguro você está no seu negócio. A quarta variável é a ameaça de produtos e serviços novos. Por exemplo, você é um taxista e aparece o Uber. Qual a possibilidade no negócio que você está atuando de entrar um novo produto ou serviço que acabe com o que você está fazendo, né? Então, essa ameaça você precisa analisar para entender o seu mercado. E a última ameaça é a de novos concorrentes, porque não apenas podem entrar novos produtos para concorrer com você, né? Você é uma faculdade de ensino presencial e, de repente, entra a faculdade de ensino EAD. E você sabe que isso pode tirar, é um novo produto. Mas outra coisa são novos concorrentes. Você é uma faculdade de ensino presencial e na sua mesma rua abre uma outra faculdade de ensino presencial. Então, são duas variáveis diferentes que você precisa analisar para entender o seu mercado. E aí, isso vai complementar, como eu disse, todo aquele brainstorming, todo aquele design thinking que você fez na sua primeira etapa. Gente, a gente ainda está na segunda caminhada para a abertura do negócio, para vocês verem. Vou passar um videozinho rápido mais uma vez. Como fazer uma análise competitiva do meu negócio? Existem diversas formas para realizar a análise dos seus concorrentes. E uma das mais comuns e de aplicação direta e significativa é o modelo das 5 forças de Porter. Neste modelo, você analisa as seguintes forças: ameaça da entrada de novos concorrentes, intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, pressão dos produtos substitutos, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores. Quanto maior for a força analisada, menor será a rentabilidade da empresa. Com a ameaça de novos concorrentes no mercado, a tendência é a redução de preços. Com isso, os resultados diminuem para todo o setor. Já a batalha da rivalidade pode ser em várias frentes: concorrência de preços, publicidade, introdução de novos produtos e aumento de serviços e garantias. A rivalidade pode ser maior quando existem muitos concorrentes, quando o setor cresce lentamente, existência de custos fixos elevados e pouca diferenciação entre uma empresa e outra. Fique atento à pressão de produtos substitutos. Pesquise por produtos e serviços que tenham a mesma função. E uma dica importante: empresas unidas podem combater melhor a ameaça dos substitutos. Chegamos ao poder de negociação dos compradores. Quando ele é elevado, os preços são forçados para baixo. Por outro lado, o poder de negociação dos fornecedores é elevado quando ele aumenta preços ou reduz a qualidade. Essas são informações preciosas, mas pesquise a fundo as fontes de cada uma das forças do seu setor. Que a força esteja com você. Sebrae. Vocês já perceberam que eu adoro esses desenhinhos, né? Mas eu acho que eles são bem explicativos. Vamos passar, então, para a próxima ferramenta, que é a análise SWOT, que o Bruno também falou. É uma análise muito interessante, porque ela é muito fácil de ser aplicada, né? Então, às vezes a ferramenta SWOT, ela é uma das mais aplicadas no campo do negócio, porque ela é muito fácil de ser aplicada. Ela pode tanto ser aplicada para um blogueiro, né? Eu vou fazer um blog no Instagram, né? Então, eu vou ver, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, qual a oportunidade, qual é a ameaça. Então, é algo que pode ser tanto aplicado no campo do indivíduo como marca, como numa grande corporação e analisando ali as coisas que ela tem de
de mais interessante e de fragilidade. Né? Então, é uma das ferramentas mais usadas. Eu, particularmente, é uma das que eu menos uso, porque eu sou uma pessoa que adoro complicação, mas eu indico fortemente que vocês usem, apesar de eu usar pouco, né? Então, o que fala essa análise SWOT? Eu vou passar brevemente, que com certeza vocês vão ver muito isso, mas eu estou aqui, como eu disse desde o início, colocando pulguinha atrás da orelha de vocês, né, dessa caminhada para se montar um negócio viável, né? Mas essas primeiras duas variáveis da matriz SWOT, força e fraqueza, elas estão no campo interior, né? Então, quando eu olhava, por exemplo, uma faculdade que eu dirigia, eu olhava para dentro dela, eu não estou olhando para oportunidades do meu cenário, tá? Então, eu falava, eu tenho muitos bons professores, muito bem formados, quais seriam minhas fraquezas? É a minha infraestrutura, né? Eu tenho pouca tecnologia, eu tenho um suporte de TI muito fraco na minha instituição. Então, essas questões, você percebe que eu coloquei aqui características que estão relacionadas ao ambiente interno da empresa. E aí, quando eu vou para a parte externa, eu estou com as variáveis 3 e 4, a da oportunidade e da ameaça. Né? E aí são variáveis que geralmente você não controla muito, mas você consegue se prevenir. Né? Você precisa estar atento às oportunidades externas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O ProUni, quando lançaram o ProUni, eu crescia mais de 200% por ano na gestão das faculdades, né? Porque o número de alunos procurando ensino superior cresceu muito. Então, foi uma oportunidade que não fui eu que criei, mas eu consegui aproveitar essa oportunidade. Ao mesmo tempo, por outro lado, tem a ameaça, que também você não controla muito. Pode ser de um concorrente que entrou, né? Ou pode ser o próprio fim do ProUni, como aconteceu efetivamente alguns anos depois, né? Quando o ProUni acaba e o FIES, ou diminui muito, a gente viu que toda aquela estrutura que a gente montou para atender essa nova demanda, ela simplesmente desaparece. Né? Então, isso é uma ameaça que eu não conseguia controlar, mas que eu tenho que ficar atento para conseguir fazer com que meu negócio seja viável. E aí, mais uma vez, eu vou passar um videozinho para tentar elucidar melhor do que minhas palavras para vocês. Como montar uma análise SWOT na minha empresa? Para enfrentar o mercado e ser um empreendedor de sucesso, faça a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por meio dessa análise, você define os planos e metas da sua empresa, reconhece o ambiente para as melhores oportunidades, desenvolve potencialidades e mapeia ameaças externas. Relacione sua empresa ao seu ambiente. Busque informações sobre clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros. Saiba sobre os preços praticados, meios de distribuição, fique antenado nas tecnologias disponíveis e atenção a fatores sociopolíticos. Olhe também para dentro da sua empresa. Verifique o desempenho dos departamentos, o poder da sua marca, os produtos e serviços oferecidos e a capacidade da equipe. Com esse levantamento, suas estratégias terão mais impacto. As oportunidades são situações, forças e ideias externas à sua empresa, dos quais você pode tirar proveito. As ameaças são fenômenos externos que podem criar obstáculos ao seu negócio, mas que poderão ser evitados. As forças são vantagens da sua empresa que precisam ser potencializadas para que as oportunidades sejam aproveitadas. As fraquezas são desvantagens que impedem um melhor desempenho. Para fazer uma análise SWOT, siga esses passos. Primeiro, reúna uma equipe diversa, estimule a participação. Segundo, registre, consolide e organize as informações para todos visualizarem. Terceiro, esclareça cada um dos pontos e consolide as ideias em comum. E por último, ordene os principais pontos detalhando bem cada um deles. Repita isso para fraquezas, oportunidades e ameaças. Com a análise SWOT, você terá informações decisivas para formular suas estratégias e aproveitar as oportunidades. Sebrae.
Então, pessoal, uma pergunta para vocês. O Covid, a crise do Covid, é uma oportunidade ou uma ameaça? Alguém quer falar? Oportunidade. Para alguns, né? E para outros, realmente é uma ameaça, né? Depende do setor que você trabalha, né? Se você, por exemplo, trabalha com eventos, foi muito difícil você conseguir achar uma oportunidade dentro do Covid, né? O setor de eventos, de buffet, da noite também, em geral, sentiu muito, né? Não conseguiu achar. Mas muitos restaurantes ampliaram sua receita, quando a gente fala de serviços, mesmo sendo serviços, né? Ampliaram sua receita. O álcool em gel, por exemplo, as fábricas de álcool em gel viram no Covid uma oportunidade. Então, na verdade, essa análise é muito dinâmica, né? E, como eu disse, você pode ter a ferramenta SWOT, mas a sua capacidade de ler esse cenário e, a partir da ferramenta, você enxergar o seu caminho, isso só depende de você, né? E do quanto você estudou e do quanto você buscou entender o seu negócio, tá? Passando, então, para a penúltima. Está acabando, pessoal. Mínimo produto viável, né? É uma ferramenta nova que começou a ser muito falada no ambiente virtual, no ambiente digital, desculpa. O Facebook, por exemplo, ele antes de virar essa mega rede, foi feito um mínimo produto viável que circulou apenas na faculdade dos fundadores, né? E ali, quando ela circulou na faculdade, esses fundadores foram aprimorando essa ferramenta. Agora mesmo eu estou prestando uma consultoria totalmente gratuita, que eu amo startup, eu amo vocês jovens que começam tudo novo, então eu faço isso com o maior prazer. Tem uma startup que o nome é Educa-me, que eles estão criando uma plataforma educacional que vai fazer com que o pai sente com o filho para ter aulas de robótica. E toda a linguagem, ela é bastante... vamos dizer, a linguagem dessa plataforma é para transitar entre adultos e crianças. Enfim, o intuito aqui não é falar dessa startup, mas a gente está começando agora a desenvolver o mínimo produto viável. Ou seja, é como se fosse um piloto, né, que a gente vai botar para um universo pequeno de usuários, que a gente não vai cobrar desse universo, e a gente vai começar a captar as observações desses usuários e fazer os aprimoramentos necessários, que a gente tem certeza que vão existir. Isso é muito mais interessante do que você colocar a plataforma para rodar, já investir em marketing, já investir em impulsionamento dentro do Google, por exemplo, dentro das mídias sociais, para divulgar a plataforma e depois começar a perceber os erros que essa plataforma tem, já com os usuários pagantes. Então, mínimo produto viável é um piloto, mas que você coloca no mercado, e que hoje é praticamente impossível você lançar alguma coisa no mercado de alta escala sem antes fazer isso. Até os grandes, por exemplo, a Procter & Gamble, quando vai lançar um shampoo novo da L'Oréal, por exemplo, não, um shampoo novo lá, Garnier, que eu acho que é a marca da Procter & Gamble, eles escolhem um supermercado, lançam dentro desse supermercado, analisam a procura pela embalagem, como que aquilo se dá, acompanham os usuários, né, o pós-venda, e fazem os acertos necessários, inclusive de embalagem, para depois lançarem amplamente em rede nacional, né? Então, o mínimo produto viável nada mais é que transformar o seu piloto colocar o seu piloto em uso efetivamente, tá? Passar um videozinho e é algo muito moderno e que tem que ser feito. Inclusive, restaurante também, muitos restaurantes começam lançando, às vezes, sem fazer marketing, né, sem divulgar a sua marca, e planejam, por exemplo, 3 meses um restaurante aberto, com metade do menu sendo lançado. E assim eles azeitam o funcionamento dos seus garçons, né, azeitam todos os processos internos, para depois, quando ele abrir efetivamente daqui a 3 meses, com todos esses ajustes
satisfeitos. São exemplos da prática do que seria o mínimo produto viável, que pode ser aplicado em diversos setores e ser considerado um piloto de diversas formas. Mais um videozinho, gente, paciência comigo. Olá, hoje vamos falar do conceito de MVP, Minimal Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. A jornada de uma startup começa geralmente com uma ideia. Vamos dizer, levar as pessoas do ponto A até o ponto B por um método que seja rápido, fácil e barato. Só que realizar essa ideia pode levar um tempo considerável. E o mais importante é você colocar um produto na mão do seu cliente para que o seu conceito seja testado, a sua ideia validada. O seu MVP, para começar, o Minimal Viable Product, ou Produto Mínimo Viável, pode ser uma bicicleta. É um método rápido, fácil e barato para levar pessoas do ponto A até o ponto B. Uma vez que aquele produto já está na mão dos seus clientes, você começa a receber feedback. E com base nesse feedback, você começa a criar as próximas versões do seu produto, sempre entregando mais valor dentro daquela visão original. O que você não pode perder na sua jornada é a visão inicial, um método que seja rápido, fácil e barato para levar a pessoa do ponto A até o ponto B, sempre entregando o maior valor possível para aquele seu cliente, seu usuário, seu consumidor. Curtiu a explicação? Assina e compartilha. Valeu! Então, assim, na ideia do restaurante, né, quando ele fala isso do conceito inicial... o que está acontecendo aqui? Deixa eu fechar. Quando a gente fala essa preservação do conceito inicial, pode ser, por exemplo, eu quero alimentar com qualidade, né? E aí você vai lá, oferece 2 pratos. E aí você treina seu garçom, e aí você vê como é que você pode atender melhor, e aí você percebe como pode ser um layout melhor do seu restaurante. Aí você inclui final, quando você realmente está pleno no exercício da sua atividade, você estaria lá com 20 pratos no seu menu, né? Então, essa ideia de você ir aprimorando e agregando valor ao seu negócio, antes de que ele fique atendendo a massa, é algo muito importante também e que gera um aprendizado consistente para maior viabilidade dos seus negócios. Por último, e o mais complexo, né, é o maior de todos, e que também não pode deixar de ser feito, com certeza vocês vão ter uma aula sobre plano de negócios, né, e eu nem coloquei um vídeo, que eu acho que nenhum vídeo de 2 minutos consegue atender a definição de plano de negócios, mas o que eu garanto para vocês é que, primeiro, tem muito plano de negócios muito ruim, muito mal feito. Eu já trabalhei com muita empresa júnior que fez muito plano de negócio para empresas, e eu percebi que as empresas odeiam fazer plano de negócios, né? Odeiam porque, na verdade, o plano de negócios é como se fosse uma terapia. Sabe aquela pessoa que começa a fazer terapia e vê que está mexendo muita coisa dentro de você? São os empresários, né? Então, o plano de negócios é a terapia do negócio. E quanto mais você tiver se aprofundado nessas 4 ferramentas que eu dei para vocês antes de fazer seu plano de negócios, mais você vai ter um bom plano de negócios para vocês. É muito importante ser feito. Eu sou a maior defensora de terapia, faço terapia a vida inteira, e não tem como você realmente se preparar para um negócio de alta competitividade sem você fazer um bom plano de negócios. Não é qualquer plano de negócios, né? Eu costumo dizer assim, olha, a maioria do brasileiro sabe fazer uma planilhinha para controlar os gastos mensais, mas pouquíssimos fazem. E por que pouquíssimos fazem? Porque pouquíssimos não querem se deparar com a realidade que não tem dinheiro sobrando no final do mês para ir no cinema, né? Então, essa é a realidade. Então, a pessoa não vê, não faz a conta, vai no cinema e depois resolve o problema do déficit no final do mês. Essa é a realidade do planejamento financeiro no Brasil, e essa é a realidade sobre a falta de execução de bons planos de negócio
entre os negócios brasileiros, né? E eu sou uma grande defensora, bem, eu vou finalizar aqui, vou voltar para vocês, para finalizar olhando para vocês, que eu odeio quando eu fico só olhando a apresentação, mas eu estou me aprimorando nisso. Deixa eu interromper aqui. Bem, pessoal, acabou que eu me estendi também um pouco, a gente acabou passando, mas é sempre um prazer a gente estar com pessoas diferentes, mas o que eu acho que eu quis falar é o seguinte, a trajetória de negócios não é fácil, a gente precisa encarar etapas, a gente precisa... É o que eu falo muito quando eu vou orientar aluno no TCC. O TCC não se faz em um mês, um bom negócio não se abre também com uma ideia na cabeça e ter dinheiro e ir lá e abrir, não é assim. Cumpra etapas de processo, sigam essas etapas, amadureçam em cada etapa, que tenham certeza que no final dessas etapas vocês vão estar mais fortalecidos. Desejo um bom curso para vocês estão fazendo a escolha certa, espero que eu não tenha amolado muito vocês nessa noite, que era para ser inspiradora, mas de qualquer maneira, para mim foi muito importante estar aqui. Muito obrigada. Juliana e Bruno, nós é que agradecemos. Temos aqui 2 perguntas e um comentário. A primeira pergunta aí pode qualquer um de vocês 2, fiquem à vontade para respondê-la. Para fazer uma análise SWOT, preciso da participação de todos os setores organizacionais? Posso entender ou preciso repetir? Eu entendi. Depende do perfil do gestor. Tem gestor que é muito agregador, né? E para analisar esse SWOT, utilizar essa ferramenta, ele agrega muito, agrega diversos setores. Tem líderes que são menos agregadores, que gostam de fazer uma estratégia mais top-down, né? E isso não tem certo e errado, é uma questão de perfil, né? E às vezes de necessidade de agilidade. Eu já tive necessidade de tomar decisão muito rápida, que não dava para percorrer todos os setores para fazer uma análise SWOT de um produto, um serviço novo que eu quisesse lançar. Então, acho que depende, mas o ideal é que você ouça muita gente, porque mais informação você vai ter para compor aquela análise que você precisa fazer. Bruno, você quer fazer algum complemento? Não, eu concordo com a Ju, eu acho também que depende do tamanho da empresa e do quão demorado vai ser isso, porque a ideia da SWOT é que a gente consiga visualizar aquilo e tratar aquilo rapidamente. Eu acho que é uma ferramenta útil, rápida, inclusive quando eu passo plano de negócios para os meus alunos, eu gosto de, quando eu começo a análise de mercado, falar dessas fraquezas, dessas oportunidades e começar ali a desenhar a minha estrutura frente ao mercado, né? Então, o que eu vou ter que os outros não têm, né? O que vai ser uma força para mim, o que vai ser uma furada. Então, eu começo dali, eu começo da análise SWOT. E ali eu estou lidando com um único empreendedor. Então, muitas das coisas que está ali, ele está supondo que ele vai ter na empresa dele. Mas como é uma análise rápida, né, embrionária que eu estou fazendo ali, é o suficiente. Agora, eu acredito que, como uma ferramenta de uma empresa grande, é necessário, pelo menos, chamar os líderes de cada setor, né? Porque eles, sim, vão saber tratar a sua dor. Quando eu falo de ferramentas de empreendedorismo, eu falo de tratar dor, que é a terapia que a Juliana está falando aí, né? Então, para que um gestor chame um economista, um Bruno, chame uma Juliana, uma engenheira de produção, para sanar as suas questões, ele está querendo tratar as suas dores. E a gente vai nas feridas, né? Assim como o nosso psicólogo vai com a gente na terapia. E aí é necessário convocar toda a equipe, se a empresa for grande, é necessário convocar toda a equipe, porque eu preciso saber qual é a dor de cada setor e tratar. Então, assim, muitas das vezes vai ser necessário convocar pelo menos os setores de cada setor, sim. Mas isso tem a ver com o custo da análise e com o tempo, né? Quanto mais gente eu convoco, mais demorado vai ser e mais caro vai ser a análise. Vocês acabaram, de uma certa maneira, não respondendo, mas comentando essa consideração, né? Para um empreendedor que não tem esse conhecimento e todas essas ferramentas, né, à sua disposição, né, pela falta do conhecimento, o tempo dele de maturar
né? Esse processo é diferenciado de uma grande organização. Então, o que vocês dois poderiam fazer de comentários a respeito desse tempo para aquele empreendedor, né, que tem uma necessidade de começar um negócio para, né, vender o seu bem, né, o seu produto, o seu serviço, e para aquele empreendedor que já tem o seu negócio estabilizado, né, e que utiliza com talvez muito mais facilidade essas ferramentas. Então, a questão aqui é do tempo para esse empreendedor iniciante, né, e aquele empreendedor que já tem essa permanência no mercado. Vocês podem fazer alguma consideração em relação a essas diferenças, por gentileza? Por favor. Obrigada. Vou começar e a Ju me complementa, tá? Eu acho que existe 2 tipos de empreendedores, né? Existe o por necessidade e oportunidade. O por necessidade, ele não tem tempo, ele precisa agir, né? Então, ele vai trocar a roda do caminhão com o caminhão andando, né? Então, durante ali a confecção, a venda, né, ele vai acabar tendo que aprender, senão ele vai falir, né? Muito dessas ferramentas para que ele seja eficiente, né? Então, é muito comum a gente conhecer microempreendedores, empreendedores jovens que não conhecem essas ferramentas e, mesmo assim, conseguem gerir o seu negócio de uma forma a ganhar seu ganha-pão. E aí, quando eles começam a entender, começam a buscar porque algo está dando errado, ou porque eles querem aumentar seus lucros, ou porque eles começam a ter conhecimento dessas ferramentas, eu sempre questiono para eles até quando você vai ficar vivendo na informalidade de não usar as ferramentas que você pode utilizar. E todos podem utilizar uma dessas ferramentas, 2, 3, né? É possível. E o Sebrae faz isso muito bem, porque ele aproxima esse linguajar, que é um linguajar técnico, do empreendedor do dia a dia, do tradicional. Tá? Então, por exemplo, a Matrisorte é super simples, né? Hoje, eu dou plano de negócios para meus alunos de 15 e 16 anos. Né, muitos deles sem saber ainda mexer com análise de custo, viabilidade econômica, e mesmo assim a gente começa a desenhar, a gente começa a minimizar esses erros, né, essas chances de insucesso, tá, desses projetos. Então, assim, eu acredito que todos podem e todos vão ter um período para utilizar essas ferramentas. Quando você é um empreendedor por necessidade, muitas das vezes você vai ter que trocar a roda com o caminhão andando, então vai ser paulatinamente, de acordo com você sentindo a necessidade do seu empreendimento. E quando você está empreendendo por oportunidade, né, então você consegue esperar o menor momento, então aí sim, antes de abrir a empresa, você vai fazer um bom plano de negócio, você vai estar dentro de uma incubadora, muitas das vezes, você vai estar dentro de um ambiente compartilhado de coworking, então você vai ter aquela sinergia do negócio, então você vai saber a hora exata de abrir o negócio, como fazer, onde conseguir o financiamento, né? Toda essa sinergia, muitas vezes o pequeno empresário que está empreendendo por necessidade não tem. Eu acho que eu complementaria pouco, assim, porque o Bruno já percorreu o que eu acredito também, né? Mas eu acho que o que é importante falar é que as ferramentas, elas tentam trazer para o campo teórico, né, as experiências, as boas práticas da gestão. Né? Então, para a gente sair do campo do amadorismo, logicamente que tem pessoas amadoras que se deram bem, né? Logicamente que isso pode acontecer, mas é justamente para prevenir que o amadorismo, na maior parte das vezes, não se sai bem, né? É você trazer uma profissionalização para o campo da profissionalização, que você indica essas ferramentas para que a pessoa conheça as ameaças desse mercado que ela vai se inserir. Eu acho que essas ferramentas, de grande parte, elas tentam falar para esse empreendedor assim, olha, escute seu mercado, escute seus usuários, escute seus funcionários, aprenda com eles, né? E teoriza isso de maneiras muito fáceis de que as pessoas possam entender e aplicar. Mas, logicamente, que sempre vai existir aquela pessoa que nunca estudou nada e que abriu uma coisa e bombou. Mas isso, gente, isso é exceção, isso não é regra. E mesmo a exceção vai precisar, em algum momento, voltar. Poderia ser melhor ainda. E buscar as ferramentas, porque ele vai se deparar numa situação em que ele não vai conseguir cumprir toda a demanda necessária,
que ele não vai conseguir confiar em todos os seus fornecedores, porque ele é micro, e no momento que ele se torna macro, ele precisa estabelecer novas relações. Para a gente caminhar aí para a finalização do nosso encontro, tem uma última pergunta e depois eu passo a palavra para o nosso coordenador para finalizar e encerrar esse momento assim, né, de celebração desse acolhimento dos nossos alunos. Posso montar um plano de negócios mesmo depois de ter o empreendimento funcionando? Sim, pode, né? A maior parte das vezes que você vê, se você for pesquisar, vão falar que o plano de negócios é aplicado para novos negócios. Mas não necessariamente. Você pode, por exemplo, abrir um segmento novo na sua empresa, fazer um plano de negócio para uma nova filial que você vai ter, né, para um novo produto que você vai lançar. E, inclusive, às vezes, empresas já abertas que querem buscar, já estão abertas e querem buscar financiamento, por exemplo, ou empréstimo a juros subsidiados, de alguma forma, que ela precisa ter um plano de negócios para fundamentar esse pedido. Então, você também pode fazer. Não é tão comum, mas você também pode fazer, e eu indico fortemente. Bruno, quer fazer alguma complementação? Eu queria falar também outra questão sobre essas ferramentas, porque a gente sempre lembra, né, do uso das ferramentas para tratadores. Eu até usei isso aqui. Mas não só para isso. Às vezes a gente tem um empreendimento, a gente não conhece tão bem. Então, por exemplo, a minha família tinha aqui uma confecção de roupas, né, que chegou a falir, e a minha família não conhecia o que eles tinham, né? Então, eles não sabiam quantos eram as costureiras, né? Eles tinham preços diferenciados para uma peça piloto de uma outra peça, porque eles confiavam mais numa costureira e menos na outra. Então, assim, eles não sabiam o que eles faziam, na verdade, né? E mesmo depois de falir, depois que eu tive acesso a essas ferramentas, eu fiquei me perguntando, gente, eles faziam tudo errado, né? Então, na verdade, essas ferramentas, elas servem para nós, gestores, né? A gente está num curso aqui que é um curso para isso, né? Então, além de buscar novos financiamentos, além de querer crescer, para nós sabermos como funciona a nossa empresa, para que não seja necessário a gente tratar apenas quando tiver a dor, né? Então, eu acho que, no mínimo, um bom plano de negócio, toda e qualquer empresa deveria ter, né? Nós, como gestores, deveríamos pensar assim, é o que eu acredito, para que a gente possa conhecer todos os setores, onde eu posso reduzir o custo, onde eu posso minimizar aí a minha chance de falência, né, quando, né, ter uma expectativa de quando eu vou crescer, de quando eu vou ter que precisar injetar mais dinheiro, mais capital nessa empresa, né? Então, eu acho que, no mínimo, o plano de negócio nos traz essa visão. Lembrando que, se eu falo que o mínimo é o plano de negócio, e todas as outras ferramentas perguntadas pela professora Juliana são mais, vou usar o termo fáceis, né, mas são mais palatáveis, eu acho, né, tem menos processos de criação, então acredito que, se você consegue fazer o plano de negócio, as outras também são viáveis. Bom, eu quero agradecer a Juliana e ao Bruno, né, pela gentileza mais uma vez, agradecer a todos e todas os nossos alunos, né, que estão aqui conosco, e eternamente a gratidão, né, por esse momento assim tão singular para todos nós. Passo a palavra para o nosso coordenador para encerrar aí esse nosso momento. Bruno e Juliana, muito obrigada, viu? Beijo no coração de vocês. Muitíssimo obrigado, Bruno e Juliana, pela excelente palestra. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito aqui hoje. Eu também aprendi muito aqui com vocês hoje. E sejam sempre bem-vindos ao nosso campus. Pelo adiantado da hora, eu não vou me delongar muito, eu só vou pedir para os nossos alunos, para na quinta-feira, quando a gente tem outra atividade, por gentileza, entrarem um pouquinho antes, está marcado para as 8 a atividade, mas se puderem entrar por volta das 10 para as 8, das 15 para as 8, mais ou menos, para a gente fazer aquela troca de ideias, professores, alunos, um bate-papo mesmo, para sentir um pouco como vai ser o semestre, conversar um pouquinho, ouvir um pouquinho de vocês, né? Então, se possível, entrar por volta de 15 para as 8, e aí a gente continua as nossas atividades. O professor Rodney não pôde estar aqui desde o primeiro momento,
porque ele teve um outro compromisso, já tinha um compromisso marcado. Professor Rodney, gostaria de dar uma palavra para a gente aí, é um imenso prazer ouvi-lo, fique à vontade. Claro, João. Boa noite a todos e a todas, aos nossos mediadores, aos nossos... acho que os palestrantes nos brindaram com a simplicidade dos gênios, né? Ou seja, eles realmente foram geniais e a ponto de transformar tudo muito simples, de forma muito simples. Parabenizar a equipe, né, do campus, junto com um trabalho interinstitucional de 2 campos, uma vertente muito forte na questão do eixo de gestão e negócios, né, de São João de Meriti e Niterói, e parabenizar, né, então, os colegas, professores, técnicos, aqui o Luiz estava aqui me representando, realmente tive que ir à Câmara, hoje apresentamos a Câmara, fizemos um pacto com todos os vereadores da Câmara de São João em prol do campo de São João de Meriti, então, para trazer benefícios para a nossa comunidade, e parabenizar o estudante, né, você que os escolheu, né, em fazer esse curso de pós-graduação, que já estive na posição de vocês, como aluno de pós-graduação, sei que foi fundamental para a minha carreira, e dizer que vocês estão no caminho certo. Obrigado por terem nos escolhido, estamos muito felizes. Os coordenadores, junto com a direção de ensino, me passa todo relatório do desenvolvimento de vocês e parabenizo aí, né? Sucesso, e devolvo a palavra para o João. Então, estou muito feliz de ainda conseguir ter dado um pulinho aqui, né? Acompanhei, ouvi, e vamos em frente, vamos caminhando, tá? Estamos à disposição, a direção geral está à disposição. É isso, então. Muitíssimo obrigado a todos vocês, então. Bruno e Juliana, esperamos vocês em breve, se possível, vacinados, para tomarmos um café em São João, né? Enfim, a casa é de vocês, né? E estamos aqui à disposição também. Boa noite a todos os colegas, meu agradecimento especial aí à professora Albertina, à professora Deise aí, que nos ajudaram aí essa semana, né, vocês são umas queridas, além de, enfim, não tenho palavras, né, assim, o que vocês fazem todo dia pelo Campo São João já é um testemunho, né, de quem são vocês. Então, boa noite para todos, um imenso abraço para todo mundo, se protejam, usem máscara, álcool em gel e, enfim, cuidem-se. Fiquem em casa. Fiquem bem, gente. Possível. Beijo, Juliana. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. Nos vemos na quinta-feira, então, pessoal. Tchau, alunos e alunas. Beijo. Tchau, tchau. Deise, sai não, minutinho. Eita, saiu.